diz assim: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração e não tenham medo. Amém? Somente até aí. Feche seus olhos. Quero fazer uma oração com você. Pai, nesse momento nós oramos a Ti, para que essa palavra, Deus, seja relevante na vida do Teu povo, que ela fale nos corações, que ela tenha impacto, que seja a Tua mensagem, ó Deus, hoje, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Queridos, o Evangelho de João, ele com certeza está no meu rol particular, dos meus prediletos. Eu gosto muito da proposta que ele traz no seu Evangelho. João, que é o discípulo que vai escrever Apocalipse, também que vai escrever as epístolas de João, que estão aqui no Novo Testamento, ele se designava, ele se dava o pronome de o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava. Nós não sabemos exatamente quando ele escreveu esse livro. Estima-se que tenha sido mais ou menos entre 60 e 100 depois de Cristo. Os antigos escritores do segundo século, eles vão dizer que João escreveu lá em Éfeso, lá onde hoje é a Turquia. E dos 7 milagres relatados por João no seu livro, 5 não estão em nenhum outro evangelho. Então, como eu disse, o evangelho de João é muito peculiar. Ele tem esse diferencial. Nós vimos alguns milagres que nós não vamos ver em outros. E também João, ele é muito rico em doutrina, porque João vai falar muito sobre a natureza divina de Jesus Cristo. Ele é grande, ele já inicia seu evangelho escrevendo assim que o verbo se fez carne. Ele é um defensor quanto a essa verdade de que Jesus Cristo se manifestou em carne. Algo que ele combateu muito no primeiro século, que foi a crença que havia entre um grupo de estudiosos de que Jesus não se manifestou em carne. Eles defendiam que Jesus foi apenas uma aparição fantasmagórica. E eles defendiam que que o próprio Deus não se manifestou em carne. Então, nós vemos que João combatia esse espírito, o espírito do anticristo. Entre os capítulos 14 e 17, nós vemos ele ensinando muito a respeito da sua natureza, do seu relacionamento com Deus, sobre a vinda do Espírito Santo. Então é um texto muito poderoso. E hoje eu quero falar sobre paz, algo que todo homem busca, todo homem de bem busca paz, busca viver em paz, paz e segurança. Quantos querem uma casa que tenha paz aqui? Ou quantos aqui gostam de morar numa casa que tem conflitos diários? Ninguém gosta. Nós gostamos de estar em paz, de viver em um lugar de paz. E talvez a definição mais simples que nós vamos encontrar para paz seja um estado de calma ou tranquilidade, uma ausência de perturbações e de conflitos. Como eu disse, ela é muito almejada por todos nós. Então, Isaías, ele vai predizer o nascimento de Jesus. O pastor até citou aqui o texto, que ele vai falar assim, que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Jesus, ele recebe esse nome de o príncipe da paz, e na continuação do texto diz que ele vai estender o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino estabelecido e mantido com justiça e com retidão desde agora e para sempre. A paz é uma marca do reino de Deus. Viver em paz é uma característica de quem vive debaixo do reino de Deus. Quantos aqui estão debaixo desse reino aqui? Então eu quero declarar paz sem fim sobre a sua vida. Eu quero dizer que você vai ter paz para lidar com seus desafios, para lidar com os conflitos que surgirem. Haverá uma paz sobrenatural sobre a sua vida. Mas para muitos, paz é apenas um estado de condescendência. Para muitos, paz é aceitar passivamente os reveses que a vida impõe. Mas entenda, buscar paz ou viver em paz não é se tornar alguém passivo. Não é ser alguém que não luta. Não é ser alguém que aceita os termos que a vida impôs. Buscar viver em paz, na verdade, é você viver ativamente, buscando, como a Bíblia fala, se possível, vive em paz com todos, porque é algo que eu faço ativamente, conscientemente. São as escolhas que eu tomo, são as decisões que eu faço, e isso vai me levar a viver uma vida de paz.
Mas para muitos, como eu disse, a paz, ela é apenas ser condescendente. Pastor, o que é isso? É aceitar a vida como ela é. Tem gente que pensa que viver em paz é isso. É aceitar as coisas como elas são. Ei, talvez você esteja enfrentando coisas na sua vida e você pode estar aceitando que as coisas são assim. Ei, eu quero dizer que se você está vivendo infelicidade conjugal, se você está vivendo crise financeira, se você está vivendo coisas negativas, essa não é a realidade que Deus tem para você. Na verdade, a Bíblia fala que se nós estivermos dispostos a ouvir e obedecer, comeremos do melhor dessa terra. Como eu disse, a paz para muitos é apenas esse estado. Mas essa não é a paz que Jesus nos deu. É tão poderoso isso, porque Jesus, quando ele encontrava falta, o que ele fazia? Ele transformava. Jesus curou os doentes, Jesus expulsou os demônios, Jesus, ele transformou a vida das pessoas. Por quê? Porque Jesus olhava para as coisas como elas estavam e ele sabia que aquele não era o estado para o qual elas foram criadas. Ei, eu quero dizer para você, você pode estar vivendo fora do estado para o qual você foi criado, mas eu quero dizer que hoje, em nome de Jesus, tem restauração para a sua vida, tem uma nova história que Deus quer escrever na sua vida, na sua história, em nome de Jesus. Paz não é silêncio, não é apatia. Há muitos que vivem naquele limiar da calmaria antes da tempestade. Elas pensam que elas estão sempre no limite, de que em algum momento ela não vai suportar mais o fardo. Quantos conhecem gente assim? Ela está aparentemente calma. Ela está aparentemente sabendo lidar com seus problemas. Ela está aparentemente sabendo se preservar. Mas ela está naquele estado onde em algum momento vai explodir. Porque a paz que o mundo dá, ela não se sustenta sozinha. Ela não é duradoura. Mas a paz que Jesus falou para os discípulos, eu vos dou a minha paz, é uma paz que mesmo diante dos desafios que eles iriam enfrentar, mesmo diante das perseguições, mesmo diante dos desafios, aqueles homens estariam aptos para responder o que quer que fosse. Veja que momento extraordinário. Pedro, ele negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes. Encontro simples, ele encontrou pessoas comuns numa fogueira e eles falaram assim, você fala como um deles, você parece muito com o seu jeito de falar te denuncia. Ele falou assim, eu não tenho nada a ver com aquele homem. Ele fugiu, ele ficou com medo. Mas quando aquele homem recebe algo poderoso da parte de Jesus, já lá em Atos nós vemos ele diante do Sinédrio, e ele responde para os líderes religiosos dizendo, julguem vocês se é mais importante temer a Deus ou temer a homens. Ele fala assim, eu vou colocar Deus em primeiro lugar. O homem que um tempo atrás estava com medo diante de um desafio, estava fugindo porque ele não sabia como lidar, agora ele está enfrentando um Sinédrio, e ele responde tranquilamente. Olha a autoridade que foi dada, porque a paz que Cristo nos dá é assim, ela nos dá autoridade. Quantos querem essa autoridade aqui em nome de Jesus? A paz que Cristo nos dá é justamente a capacidade de andar por sobre os problemas. Foi isso que Pedro fez, foi isso que a igreja no primeiro século fez. A igreja sabia que tinha desafios, sabia, os desafios que eles enfrentavam eram grandes. Quantos têm grandes desafios aqui nesse ano de 2021? Quantos estão vivendo grandes desafios com a pandemia? Levanta a mão aí, irmão, me ajuda aí. Quantos estão com grandes desafios? Ei, eu quero te dizer que a paz de Cristo, ela vai te capacitar a andar por sobre os problemas. Os problemas eles vão vir, vão acontecer desafios, mas você vai responder eles, sabe como? Confiando nas promessas que Deus tem para você. Jesus dormia no meio de uma tempestade. E essa calmaria, ela é fruto do relacionamento com o Pai. Gente, olha que momento fantástico. Estava tendo uma tempestade, o barco estava sendo agitado. E Jesus, a Bíblia vai falar que ele dormia tranquilamente. Olha que algo fantástico. A tempestade está lá. Jesus, ele não se inquietou com aquilo que acontecia ao seu redor. Aquilo que acontecia ao seu redor não afetou quem Jesus era internamente. E eu te pergunto essa noite, as suas circunstâncias, elas têm afetado o seu relacionamento com Deus? As suas circunstâncias têm afetado o seu casamento? Eu conheço pessoas que
quando elas estão passando por um problema, ela não consegue se relacionar com ninguém, ela se revolta com tudo ao seu redor. O casamento vira um inferno. Quantos são casados aqui? Quantos são casados? Quantos já discutiram aqui por causa de dinheiro no casamento? Quantos já discutiram? Quantos já discutiram aqui por causa de coisas simples, toalha molhada em cima da cama? Quantos já discutiram aqui por causa de uma meia jogada no chão? Quantos aqui já discutiram por causa dos hábitos ruins que você tem, que você vê no seu cônjuge? A verdade é que nessa vida nós não vamos passar incólumes, nós não vamos passar sem problemas, nós não vamos passar a vida sem desafios. Jesus, ele estava naquele barco, ele estava dormindo, ele estava tranquilo mesmo diante da tempestade, e essa mesma paz que estava sobre Jesus foi a paz que ele ministrou sobre os discípulos, é a mesma paz que hoje eu quero ministrar sobre a sua vida, no nome de Jesus. Vão vir desafios, vão vir problemas, vão vir dificuldades, mas essas coisas não vão afetar, não vão mudar seu relacionamento com Deus, não vão impedir você de orar, não vão mudar quem você é, mas vai revelar o melhor que você tem. Jesus, ele teve que, quando ele acorda, ele acalma a tempestade, ele dá até uma dura nos discípulos. Mas olha o que a Bíblia vai falar em Isaías, que tu, Senhor, guardará em perfeita paz aquele cujo propósito está firme por quem te confia. Levanta a mão para o seu irmão com autoridade aí e fala assim: eu ministro sobre a sua vida a perfeita paz. A perfeita paz. Sabe o que é essa paz? É o que eu disse, diante de desafios, diante de dificuldades, você não muda quem você é. Você continua, como diz o outro, no controle. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Está lá em Romanos capítulo 8. Agora, o que nos rouba paz? E aqui, queridos, nós poderíamos falar de tantas coisas que vêm para roubar a nossa paz. Tantas situações, falta de perdão, ansiedade, o apego ao passado. Há tantas coisas que aparecem para roubar a nossa paz. Há pessoas que elas vivem em um estado de tensão constante. Você conhece alguém assim? Ela está o tempo todo tensa. Ela está o tempo todo numa espécie de caça às bruxas. Ela está o tempo todo aflita. A Bíblia vai dizer que melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Mais vale um pão seco em um lugar que tem paz do que um banquete num lugar que tem muitas brigas. Eu pergunto para você, o que é a sua casa hoje para você? Eu estava conversando com algumas pessoas nos dias desses, e a gente falando sobre manifestações, tanto angelicais quanto de demônios, e as pessoas contando as suas experiências com as trevas, com o demônio. E na conversa, a gente conversando, todo mundo concordou, a gente chegou pelo menos em um denominador comum. Nossa casa tem que ser um lugar de paz. Na sua casa tem que ser um lugar de refúgio. Ei, querido, se na sua casa vive tendo manifestação de demônio, está errado. Se você vive vendo demônio dentro da sua casa. Pastor, acabei de ver um demônio no quarto, acabei de ver um demônio na janela. Irmãos, isso não é normal. Tem gente que está sempre tendo esse contato com o lado maligno. Sua casa tem que ser um lugar de paz. Sua casa tem que ser um refúgio. Sua casa tem que ser um lugar que quando você entra com a sua esposa, mesmo que tenham problemas, e eu vou repetir isso, mesmo que tenham problemas, é o lugar onde você se sente bem. É onde você deita a sua cabeça no travesseiro e você consegue dormir. E eu quero dizer que se existem opressões malignas, se existem manifestações malignas que estão tirando o teu sono, que estão roubando a sua paz, eu quero repreender agora em nome de Jesus. Sua casa não é lugar para demônio se manifestar, sua casa não é lugar para você ser oprimido, sua casa é seu refúgio, é o lugar onde você vai deitar e vai descansar, como está escrito: com o Senhor eu deito e logo durmo, porque Ele está me guardando. Irmão, se você tem aceitado algo diferente dentro da sua casa, se levante como um sacerdote e fala assim: na minha casa eu não aceito isso. Para muitas pessoas, a amargura é um estilo de vida. Elas vivem sob o prisma da amargura, da frustração, das coisas mal resolvidas. Há pouco tempo atrás,
uma pessoa apareceu, já foi daqui, uma pessoa. Ele veio, ele entrou nas redes sociais aqui e começou a atacar um monte de pessoas. E já tinha passado tanto tempo e a gente ficou olhando para aquilo, mas depois de tanto tempo, a pessoa ainda está nessa. Acredite, tem pessoas que ela não saiu de um estado lá onde teve uma situação com ela, ela ainda fica naquilo, revivendo aquilo. Isso se chama amargura. E sabe o que a Bíblia diz? Não permita que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e contamine também a muitos. Há muitas vezes nós estamos permitindo que a amargura seja o estilo de vida que nós temos. Gente que vive com coisas mal resolvidas. Irmãos, olha, outra coisa que eu vim conversando muito com pessoas uns dias atrás, tenha conversas difíceis, senta com as pessoas que você tem problema, resolve, olho no olho, e não fica alimentando as coisas que não deram certo. Tem familiar, parente que não se fala há anos. Tem gente que não fala com o filho, que não fala com o irmão, que não fala com o pai há anos. Ei, querido, eu vou te dizer uma verdade bem dura aqui. Isso está impedindo você de ser salvo. Não pense que você vai estar com Jesus, que quando Ele voltar você vai estar com Ele onde Ele estiver, com esse coração cheio de amargura, com coisas que você não quer liberar, com pessoas que você não quer perdoar, com coisas que você não quer esquecer. Se você quer estar com Cristo, esteja disposto a fazer o que Ele fez. Pai, perdoa. Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. Olha o que a Bíblia está falando. O autor de Hebreus, esforcem-se. Fala assim para o seu irmão, se esforça. Fala com fé, fala assim, se esforça. Para quê, pastor? Para viver em paz. Não é o que você faz passivamente. É um esforço sério, verdadeiro, ativo. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. É a Bíblia que está falando. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Cuide que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação. Como eu disse, há pessoas que estão presas nessa fase, na amargura, na falta de perdão. Há outras que estão presas na ansiedade. E gente, nesses tempos de pandemia, o que nós temos mais visto são pessoas ansiosas. A ansiedade, e conceito muito simples, é um desconforto físico e psicológico. É a aflição. A ansiedade, ela nos rouba a capacidade de acreditar que Deus vai agir. A ansiedade, ela nos faz ver o problema cada vez maior. A ansiedade, ela nos faz viver o amanhã, mas sempre com o viés de que não vai dar certo. Gente ansiosa vive sobre esse prisma. E a Bíblia nos ensina em 1 Pedro a lançar sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ei, eu quero profetizar, se você está ansioso, se você está com o seu coração apertado por causa do seu amanhã, ei, eu quero dizer, Deus está cuidando de você. Você pode levantar a sua mão e falar isso: o meu futuro está nas mãos do Senhor. Ele está cuidando da minha família, da minha casa. O meu futuro pertence a Ele. Não importa como vai ser o amanhã, eu vou estar em paz, porque eu tenho o Senhor comigo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Muitas pessoas vivem apegadas ao seu passado. Elas vivem sua vida com um olhar no passado. Elas ficam olhando, embasadas no que poderia ter sido. É tão interessante isso, que quando você faz uma retrospectiva, a gente sempre costuma fazer isso em final de ano, você se pega avaliando: e se eu não tivesse feito determinada coisa? E se eu não tivesse feito, ou se eu tivesse feito? Muitas vezes nós ficamos presos nesse ciclo do passado. E Paulo também nos exorta a esquecer o que ficou para trás. Ei, irmão, eu quero dizer para você: esquece o que ficou para trás, inclusive o que era bom. Tem gente que está presa assim: foi tão bom na tal época. Tem gente que está assim: nossa, 2019 foi tão bom, não tinha pandemia, meu time ganhou tudo que podia ganhar. E... olha para o futuro. A Bíblia fala: Paulo, esquece o que ficou para trás,
prossegue para o alvo. Sabe por quê, querido? O que você viveu pode ter sido bom, mas acredite, tem coisas melhores que Deus quer fazer. Deus quer fazer muito melhor. Não diga que nos tempos atrás é melhor. Olhe para frente, olhe para as coisas novas. Nosso Deus não parou, Ele continua trabalhando. Então, se você viveu coisas boas lá atrás, continua exercitando sua fé e acreditando que tem coisas melhores no futuro te esperando. Não fique apenas preso no que foi bom lá atrás. Olhe para frente e creia, o melhor de Deus ainda está vindo. O melhor de Deus está vindo. Como eu disse, nós poderíamos citar inúmeras outras condicionantes de coisas que tiram a nossa paz, mas para todas elas, em Cristo nós temos a solução. Para todas as nossas preocupações, para todos os nossos problemas, nossas ansiedades, Cristo é a resposta. Olha o que está escrito em Colossenses: que a paz de Cristo seja o juiz no seu coração. Coloca a mão no seu coração e fala assim: Senhor, que a tua paz seja o juiz em meu coração. Queridos, olha, isso aqui é tão fantástico. Eu não vou me prender muito, mas olha só. Uma vez eu fui chamado para ir para um certo lugar, e eu estava com um carro, e o carro não estava apropriado para fazer esse percurso que eu fui fazer. Não estava em bom estado. Primeiro carro que eu tive, novo, o carro estava, Juninho, só a graça. E eu lembro que aquela pressão de amigo, não, vamos, vai ser legal, todo mundo me empolgando, sabe, Nani? Não, bora, vai ser legal. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você, eu tinha lá aquela coisinha, aquela coisinha não, né? A voz do Espírito Santo me falando, não vai. Só que eu falei assim, deve ser coisa da minha cabeça, né? Eu vou, vai ser legal. Irmãos, foi uma trabalheira. Madrugada, na BR, o carro quebrou. Tive que ser resgatado. Voltei para a cidade que eu estava, dormi no carro. O custo para arrumar o carro foi altíssimo. Enfim, quantos já fizeram coisas que você sabia que não era para fazer, mas você foi lá e fez e você se frustrou. Mas você sabia que alguém estava te falando assim, não vai. Sabe o que é isso? Foi a paz de Cristo te dizendo para não fazer. Você foi teimoso e fez e quebrou a cara. Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. Ok? Agora é um testemunho. Mas muitas vezes nós ignoramos esse juízo no nosso coração. Se você for tomar decisões e perdeu a paz, faça algo, pare. Ei, olhe para cá por gentileza. Faça algo, pare. Reavalie. Tem gente que está assim, ela toma a decisão de se separar e a decisão está tomada. Ela sabe e acabou, não tem? Você pediu direção, você orou, e acredite, Deus não vai te direcionar, vai lá, separa mesmo. Claro, casos e casos, tá, queridos? Mas se tem coisas que estão nos roubando a nossa paz, é um alerta. Faça o caminho de volta. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações. Ei, eu quero ministrar isso sobre a sua vida. Que a paz dele seja o juiz no seu coração. Seja para qual for o seu projeto, seja qual for o seu plano para esse ano, que todos os passos que você for dar, que a paz dele esteja te guiando, que ele esteja te direcionando. Como está escrito, se eu me desviar para a esquerda ou direita, eu ouvirei uma voz me dizendo, o caminho é esse, andai por ele. Eu quero concluir. Hoje nós vivemos uma guerra espiritual, uma guerra cultural muito acirrada. Nós vivemos uma época em que se posicionar já é declarar guerra. Quando você se posiciona, você já está declarando uma guerra. Você tem que estar preparado para ser atacado. Contudo, ainda que hajam muitos conflitos, isso não pode roubar a nossa paz. Eu vou repetir isso, guarde isso por gentileza. Ainda que hajam muitos conflitos, isso não pode roubar a sua paz. Jesus, ele vai falar para os discípulos no capítulo 16 do Evangelho de João. Olha o que ele diz no primeiro versículo. Tendo-lhe dito tudo isso para que vocês não venham tropeçar. Jesus dá um alerta para eles, vocês vão ser expulsos da sinagoga. De fato, vai vir um tempo em que quem os matar pensará que estará prestando culto a Deus. Olha o alerta que Jesus dá para os discípulos. Lá no final do mesmo capítulo, ele fala assim, aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para sua casa. Vocês vão me deixar sozinho, mas eu não estou sozinho, meu Pai está comigo. Aí ele continua dizendo, eu lhe disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz.
Jesus alertou os discípulos para quê? Que eles seriam espalhados, que haveria perseguição, vocês vão fugir, vocês vão me deixar só. Mas Jesus está falando isso para quê, pastor? Para eles terem paz. Jesus sabia que os discípulos não estariam prontos para outra coisa, para aquele momento. Então ele fala assim: eu estou deixando essa palavra para que vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições. Entenda isso, a paz que Cristo nos dá não é uma paz que vai acabar os conflitos, acabar os problemas. Porque se você quiser que não tenha mais conflito, desafio na sua vida, nós podemos juntar aqui os pastores, orar no final, é para você morrer. Aí você vai em paz. Mas quantos querem viver muito ainda? Tem gente que não quer, né? Quem quer viver muito ainda? Então se prepare para ter conflito, se prepare para ter desafio, se prepare para ter problemas para enfrentar. Mas Jesus nos deu uma paz que mesmo diante de tudo isso, eu vou continuar avançando, eu vou continuar prevalecendo, eu vou continuar caminhando. Paz não é silêncio, não é se resignar com as situações contrárias, não é aceitar. Jesus deixou claro que haveriam desafios, que haveriam perseguições, mas ele disse: eu vos dou a minha paz. Ei, eu quero profetizar isso. Ele está te dando a paz dele hoje, a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento. É essa paz que vai estar guardando a sua mente, guardando o seu coração. Podem vir desafios, mas existe uma paz na minha vida, existe uma tranquilidade, existe uma confiança, porque eu estou guardado debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Levante-se nesse momento. Se coloque de pé. Hoje eu declaro sobre a sua vida a paz de Cristo. E essa paz, ela é fundada em uma verdade imutável, querido. Preste atenção nisso. A paz de Cristo, ela tem uma base muito poderosa. Sabe qual é? Em uma promessa. Que ele disse assim: olha, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Você pode levantar as suas mãos e falar com isso: Ele estará comigo. Fala com fé, fala assim: Ele estará comigo. Fala com fé, não estou te ouvindo, fala assim: Ele estará comigo. Amém. Vamos de novo. Você pode internalizar essa verdade hoje. Ele está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias, na doença, na enfermidade, nos problemas financeiros, nos problemas profissionais, seja qual for, Ele estará conosco. Oh, que promessa poderosa. Querido, o que tem roubado sua paz? Eu disse, nesses dias de pandemia, as pessoas estão mais ansiosas. Elas ficam assim, a gente fica nessa incógnita, né? Como vai ser amanhã? Quando a pandemia veio, 2020, março mais ou menos, começou o lockdown, né? E a gente olhou para aquilo assim, e a expectativa é assim: não, isso vai durar uns 3 meses. Não, isso vai durar uns 6 meses. Já passou mais de um ano. Tem gente que está falando que essa pandemia vai durar aí até 2023, por aí. Eu não sei qual é aquilo que tem roubado a sua paz. O seu casamento tem sido um casamento de paz? Sua casa é um lugar de paz? Sua casa é um refúgio para você e para os seus filhos? Ou é um lugar onde, já viu aquela história bem antiga de quando o pai entrava em casa, todos os filhos se calavam, era um medo. O pai chegou e todo mundo ficava assustado, porque o pai chegou, ninguém... O pai chegou. A nossa casa tem que ser um lugar de refúgio, de paz. Ore por isso, pela sua casa. Ore para aquilo que tem roubado a sua paz sair da sua vida hoje. Ore para que aquilo que tem roubado a sua paz não tenha mais poder sobre você, sobre as suas emoções. Seja qual for, seja a ansiedade, seja a amargura, sejam as coisas que você não consegue resolver na tua vida. Não importa o que é, hoje eu desafio você a orar e falar assim: eu quero a tua paz sobre a minha vida. Eu quero essa paz que excede todo o entendimento. Quantos querem orar por isso hoje aqui em nome de Jesus? Então coloca a mão no seu coração, na sua mente. Se pastor, eu tenho tido pensamentos de suicídio. Pastor, eu tenho tido pensamentos de querer largar a mão de tudo. Eu não quero mais
correr atrás de nada, eu não quero mais nada. Ei, o que tem roubado a sua confiança? O que tem roubado o seu desejo de avançar? Hoje eu quero orar com você na autoridade que está no nome de Jesus. Ele disse para os discípulos assim: eu te dou essas palavras para que vocês tenham paz. Vocês vão ter desafios, vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, Senhor. Hoje nós oramos por isso, nos dê um bom ânimo. Renova as nossas forças, renova as forças daqueles que estão cansados, daqueles que estão sobrecarregados. Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Senhor, traz alívio hoje, traz alívio aos corações, às mentes. Hoje nós repreendemos em nome de Jesus todo pensamento de morte. Nós repreendemos agora todo pensamento de inquietude, tudo aquilo que tem roubado a nossa paz. Nós lançamos fora hoje em nome de Jesus. Como está escrito: em vos converterdes e em vos sossegardes está a vossa salvação. Hoje nós queremos nos sossegar, nós queremos confiar, nós queremos descansar no Senhor. Nós queremos declarar que Ele é a nossa paz, o Deus de paz. Em breve vai esmagar a Satanás debaixo dos nossos pés. Levante as suas mãos nesse momento e declare isso: o Deus de paz em breve vai esmagar Satanás debaixo dos meus pés. Declare isso hoje sobre a sua vida, declare isso sobre a sua casa. Eu ministro hoje: o Deus de paz está entrando na sua vida agora. Ele está entrando nas suas circunstâncias mais difíceis. O Deus de paz vai se manifestar na sua casa para a honra e glória do nome dele. Aplauda bem forte ao Senhor nesse momento. Querido, celebre ao Senhor com alegria. Amém? Você pode fazer melhor do que isso.